Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um Boteco do FIFácil. Hoje o Boteco vai ser para falar de ativos, para falar de relatório gerencial. Tá? Hoje eu vou abrir os relatórios gerenciais aqui e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse. Para começar, eu acho que um dos relatórios gerenciais que o mercado mais vinha esperando é do Hectare. Tá? Eu acho que eu vou começar por ele. E para mostrar um pouquinho do que a gestão comentou sobre esse relatório, alguns pontos positivos que a gente enxerga do trabalho que eles vêm fazendo e também algumas coisas que ainda falta complementar e dizer, entendeu? Tá? Que eu senti falta nesse relatório ainda, que eu acho que não é tão mais problemático. Bom, vamos começar com esse assunto. Vou compartilhar aqui a tela e a gente vai conversando, ok? Bom, a primeira relação aqui que eles colocam é justamente uma relação que a gente conhece e acha que é bem válida, né? Que é a relação dos ativos de baixo risco versus ativos de. Para quem não conhece, aqui no Brasil você tem um IMAB e que é uma cesta, e às vezes você pega os ativos de debêntures e de crise, você vai comparar high grades, né? De IMAB, IMAB 5 com ativos lá próximos, às vezes o B5 ainda bate. Então, ou seja, você pega títulos do governo versus isso. No Brasil tem uma vantagem que para a pessoa física acaba sendo onerado um pouco menos. Então, tipo assim, aqui é olhado como se fosse no VP, mas você tem esse desconto aí se você for olhar via index, tá? Só para vocês descontarem. Então, realmente o ganho do cupom high grade versus o cupom é muito baixo. E aí o high yield começa a fazer. Por isso que a gente acredita, e aí tem que tomar muito cuidado, depende do momento de risco, a gente tem que baixar e aumentar. Esse é o viés do canal, de achar pontos interessantes. A gente achou que o ponto interessante de sair do high yield, de diminuir high yield, foi ano passado, vai fazendo. Só que essa curva retrata muito bem isso, que em longos períodos, os high yields, mesmo com default, mesmo com tudo, por incrível que pareça, ainda compensa, porque você tem uma taxa muito maior, um spread muito maior, e isso acaba sendo interessante, tá? Então, tipo, isso aqui não é mentira, isso aqui é uma verdade. Claro que contaram isso com viés de mostrar para o pessoal tentar acalmar um pouco a periquita, com todo respeito, mas vamos lá, tem que fazer algumas considerações também de efeito de concentração que acaba que o Hectare não está respeitando, né? Tá? Enfim, mas esse é um viés que eu acho que para quem quer olhar para high yield tem que entender isso. High yield vai aumentar seu risco mas se você pega bons ativos high yields com boas gestoras, sim, você tem esse gap que acaba ficando absurdo a longo prazo. Porque você começa a ganhar 5% todo ano a mais, mesmo que uma operação de pau, se você tem uma diversificação razoável, você consegue se sair muito melhor, tá? E aí vamos falar um pouquinho do high. E aí que ele estava explicando assim, olha, por que ele pagou 0,70, tá? Uma outra coisa que ele comentou aqui é que desde 2019, desde que o fundo começou, ele tem um excelente resultado. Isso eu acho que todo mundo consegue enxergar, né? E de fato isso não é questionado. O problema do fundo começou, na minha concepção, né, com algumas operações, né? Eu acho que o CRI Hope foi uma que foi um risco um pouco maior, mas era um CRI. Mas o XBXO e o Serra Verde, que foi o aumento de equity do portfólio, é um problema relativamente importante, né, nessa trajetória do Hectare, que acabou levando um pouquinho para a situação que tem hoje. E excesso de emissão, que foi óbvio que era justamente para não acontecer isso, que era fornecer liquidez para algumas empresas que a gente achava que não era o momento adequado. Tá? Bom, a gestão está sendo muito clara em relação ao que está acontecendo, né? Ele listou as operações, o CRI, circuito de compras, como eu já disse, né? Vamos só fazer. O CRI, circuito de compras, tem algumas questões, né? Ele pagou e não pagou, tá? Tem que lembra que quem paga é o XBXO que paga para o fundo. Esse tipo de relação, eles têm que lhe dizer como que está sendo esse processo decisório. Isso não está claro aqui. Como é que ele está decidindo isso? Se ele tem influência sobre o XBXO e o XBXO tem influência. Ou se ele está falando assim, olha, eu tenho a cota do XBXO, mas quem decide é a R-Capital. Eu só decido sobre o CRI circuito de compra. Se foi isso, se foi esse viés, é um viés um pouco
relativamente fraco em relação a isso. Só que o que está acontecendo, e aí eles estão falando, é que existe uma campanha de desinformação, né? O pessoal tem batido, isso começa até dos sócios antigos, uma briga. Imagina você tá numa empresa, você está num grupo, e ele começa a difamar o próprio produto. Isso só começou a acontecer, né, por conta de brigas internas, de vendas. Parte disso aconteceu porque o Hectare não conseguiu fazer a captação completa de uma emissão, e isso não gerou liquidez para poder comprar um dos sócios, o que também teria pior por concepção, então essa liquidação não foi tão ruim. Só que começa uma campanha. Teve aquele evento, né, que todo mundo viu, do Tateud, que é ligado ao assunto, saindo de ativo e tal, que realmente não cabia ele a falar, primeiro por ele não ser analista, segundo por ele também ter conflito, né? Por mais que ele não é analista e não poderia falar. Então isso gerou um pouco de instiga, e começaram a bater um pouco no ciclo de compras. E quando você está com um produto novo e começa a bater, muita gente está deixando de pagar os próprios aluguéis, falando que... Ou seja, se a Câmara, com aquela CPI da pirataria, o mercado está com medo, muita gente está com medo ali do que vai acontecer, e essa CPI está provocando esse medo, desinformação, e gerando desequilíbrio ainda maior no CRI Circuito de Compras. Tá? A gente acredita, e aí é um viés, né, que o CRI Circuito de Compras tem um risco, e eu acho que a taxa não está condizente com o risco. Atualmente, né? Na época eu acho que poderia fazer. Vamos até olhar a taxa aqui para a gente falar. Circuito de compras hoje, a taxa IPCA mais 8 sênior. Essa taxa aqui, gente, por mais que você olhe para a operação assim, essa taxa aqui é errada, totalmente errada para o tipo de nível de risco do ativo. Tinha que ser um IPCA mais 10 no mínimo, mas foi assim que o ativo colocou, né? Foi colocado esse ativo, IPCA mais 8, então, tipo, o nível de risco não condiz muito, mas é fácil também olhar agora e falar, né? Isso também tem esse viés, né? Mas a gente achava que desde o momento que foi criado, algumas operações de circuito de compras foi uma que o risco dessa sênior foi um pouquinho abaixo, né? Teve um momento de uma reestruturação do próprio ativo e jogou uma taxa que não condiz. Então a taxa é um pouco menor do que ela deveria ser. Em contrapartida, eu acho que isso não é nenhum problema, porque taxa foi acordada no momento lá, estava com spread de 2%, 3%. Vamos lá, a gente vivia aí com spread de 5% na época. Cara, eu acho forçação de amizade pro risco, tá? Mas, enfim, foi o que aconteceu. Só que o problema todo foi continuar entrando no equity. Eu acho que o equity não é para esse fundo. E se você vê, as justificativas, inclusive, cara, a gente reclamou isso. Se você vê alguns vídeos, na época a gente ia fazer alguns vídeos, a gente reclamava disso. Cara, o Hectare tá perdendo essência, que é ficar só em crédito. E isso pode ser ruim para o fundo. E além disso, ele é conflitado com essa questão do XB. Então, assim, eu acho que esse foi o maior problema. Uma das coisas que falta dizer, e assim, eu entendo que tem essa questão de informação, no sentido de que tipo, tem muita gente falando mal, isso tem uma campanha até da Assembleia de São Paulo, que tinha que torcer para o projeto dar certo. Enfim, tem umas coisas nesse sentido também, por conta de arrecadação e tudo mais. Tem CPI da pirataria, tudo isso está influenciando negativamente o fundo. Ao mesmo tempo, ainda, por exemplo, o que não foi falado aqui? Não foi falado da dívida de 50 milhões ainda. Eu estava querendo saber a prefeitura e tal, tudo mais. Prefeitura de São Paulo, para ver o intenso trabalho de retirada desses comerciantes das ruas, não sei o que. Mas por que a própria Prefeitura de São Paulo, entendeu, tá falando de uma dívida de 50 milhões? Então, para mim, foi uma boa explicação que eles deram no relatório, isso vai de encontro ao que a gente acredita, mas, ao mesmo tempo, falta ainda falar alguns outros assuntos que estão sendo veiculados em valor e tudo mais, que eu acho que a gestão... Tem coisa que eu acho que, por exemplo, se tiver em segredo judicial, fala assim, olha, a gente não pode envolver isso. Mas a questão, por exemplo, da prefeitura falar que você deve 50 milhões é um valor alto para a operação e que aumenta o endividamento. Isso pode aumentar porque o shopping ele tem que cobrir. E quem é dono do shopping na contravertida é Hectare. E tem uma outra notificação que era para ser feita, ao meu ver. Um sócio notificou a Hectare, naquelas brigas lá, sobre um processo, notificou o XBXO e o XBXO tem que notificar os maiores acionistas de uma ação para ele comprar mais do minoritário lá. Parece uma troca que não teve, isso não está muito claro nessas visões. Então, assim, o que falta? Tem essa clareza. O que
que esse sócio colocou contra? E se realmente tem esse processo contra o FIP, esqueci o nome do FIP, que é o XBXO. O que está acontecendo com o XBXO? Então, assim, isso gera um impacto que não está só nisso aqui. Então, a gestão explicou muito bem isso, legal, parabéns, eu acho que isso já começa a ficar importante. Mas aí você olha para o passado, ainda está faltando coisa para explicar mesmo o ciclo de compra, ok? Então, assim, esse é o viés que a gente acha. Tipo, a gestão está fazendo um bom trabalho, não estou negando isso, mas precisa de mais ainda, porque tem mais coisa sendo discutida que não foi colocada aqui, né? Eu confesso que eu não vi a live com o Nod, não vi a live, eu estou tentando convidar eles também, mas eu acho que eles vão escolher muito bem o canal que eles vão. Vou ver se eles querem vir aqui no canal, enfim. Mas isso para mim já diz um pouco do que está acontecendo. Boa noite, Diogo. Eu sei que vocês estão aqui. Depois eu vou olhar as outras perguntas, mas deixa eu só concluir o raciocínio. Aqui tá para mim o CRI-1. O CRI-1, para mim, é um risco que não condiz com o que. Assim, vamos lá, o CRI-1. Aqui é legal eles terem falado isso. Isso aqui já era. Isso aqui é inadimplência total. Basicamente, isso, eu estou inadimplente. E aqui, qual que é o defeito desse comentário aqui do CRI-1? Não vai. Você deu um wave e o reajuste de taxa. Qual que é a questão? Todo mundo olha para cooperativo no que tá. Se você olhar meus vídeos, vocês vão ver isso. E não quero ficar, olha meu vídeo. Não é esse o foco aqui. Mas os cooperativos. Quando todo mundo olha cooperativo, o que vem na cabeça de quase todo investidor? Mais seguro. Nectare não é isso. Os cooperativos têm mais risco. Porque os cooperativos são para fazer o quê? Ele financia o grupo para o grupo crescer. E parte do que é garantia da operação, do que é laço para a operação, é excedente de outras operações. Se as outras operações começarem a ir ruim, tem operação muito boa, tem lastros bons, mas, cara, você está no mercado onde está tudo vendendo menos. Pode chegar que essa operação começar. Tanto é que ela começou a dar problema. E aí o cara teve que dar wave. Qual que é o problema aqui que não foi falado? Ele ficou batendo no o EBITDA é grande, a comercialização, faturamento. O que importa, de fato, e eu acho que eu não gosto desse tipo de comentário aqui, não que eu não goste, eu acho que falta comentário, é que, desculpa a palavra, mas foda um pouco o faturamento, o que eu quero saber é nível de endividamento. Porque é esse o problema, tá? Porque eu dei uma capitalização com uma taxa, parte do controle do Grupo One é feito pelo próprio. Então, o que falta é dizer, beleza, mas como é que está seu nível de endividamento? Isso é preocupante. E outra, se você vai dar um wave, olha a taxa que está o One, os corporativos dele. Cara, o One está com 8,56, você está de brincadeira. Isso aqui é 10 no mínimo de taxa. O risco, principalmente se eu tiver com fundo alavancado, com uma empresa alavancada que eu estou emprestando dinheiro. Então, hoje em dia, eu consigo emprestar para uma empresa AAA a 8, 7,5. Então, tipo assim, eu vou dar wave para uma empresa e não vou pedir mais taxa. Essa taxa aqui tinha que ser acima de 9,5, no mínimo, uma sênior. E não tá. Então, aqui, aí vai olhar. Tirando o CRI Hope também, que era uma estratégia muito complicada quando foi colocada, era um fundo muito grande, precisava de muita capitalização e acabou que secou o mercado e aí acabou acontecendo o que aconteceu, tá? Então, e tipo, GPK, por mais que ele não tá aqui nessa lista ainda de problema, mas é uma coisa que faz sentido monitorar igual que tá monitorando no Grupo One. O Grupo One, a gente já tinha uma ideia do que estava acontecendo, enfim, mas, assim, demorou a falar. E tem que falar assim, beleza, vou resolver isso. Eu preciso de dar mais. Mudou a diretoria. Tá, mas o que eu tô ganhando em troca? Ainda não ficou claro as soluções, sabe? Ficou claro que você tem, financiamento para crescimento, fornecimento de capital necessário, desenvolvimento de projetos e aquisição de terrenos. Aí tem o CRI Hope, né? Aquilo lá, e o Carvalho Rosso. Então você vai olhar o percentual do ativo que começa a ser refletido com isso, é um percentual que é considerado. E aqui eu acho que são os maiores erros aqui. Eu acho que essa concentração em HC, o high grade deles, cara, nada contra. O student, nada contra. O REC, nada contra. Cara, mas o CA Verde e o XBXO é complicado. Loteamento, percentual muito baixo. Agora, esses dois aqui estão com uma concentração maior. XBXO, além de ter uma operação de dívida que ocupa quase 12% do fundo, você ainda tem isso. Então, assim,
Aqui é para falar assim, cara, eles explicaram muitas coisas, parabéns por hectare, mas falta muita coisa ainda para ser explicada. E o que eles conseguiram mostrar, pelo menos, e eu acho que isso também é um ponto positivista para o fundo, é o tamanho do buraco, tanto do Cree-Hope quanto do circuito de compras, e aí não só o circuito de compras como um todo, porque o circuito de compras aqui tem 6,75, tá mais ou menos com 7% e mais 8. Tem 15% mais ou menos do PL envolvido nisso. 15% do PL envolvido ali. Mais 15 aqui, 30. Mais grupo 1, 12, 42%. Assim, uma conta básica, tá? Com ativos fora o Carvalho Hosking, que eu tô considerando ele o mais light, porque não tem só nele. Mais light se resolver. O Resort do Lago, por exemplo, é uma puta de uma operação ruim também. Que a solução é difícil. Então, tipo assim, esse é o cenário. Eu acho que foi legal eles ter falado, algumas coisas a gente acha que tinha que ter falado e até mais tempo. Alguma parte aqui é até educacional, mas tem coisas de risco ainda que não estão totalmente claras. E por isso que eu acho que o investidor, antes de entrar e tal, não é só olhar relatório, é conversar, é entender o que está acontecendo. E fazer essa conta aqui, que é justamente, olha, porque, beleza, se tem 42% aqui, quando a gente viu que o desconto estava de 54%, tá em linha, certo? Conta básica, 54, 58. Ou seja, o ativo hoje tá com 60%. Depois, se olhar o relatório aqui, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer com o ativo na segunda-feira? Eu acho uma queda. Olhando aqui, eu vejo mais queda do que alta. Fiquem de olho, eu gostei daquele primeiro gráfico ali do hectare, para mostrar também a vantagem no longo prazo de high yield, né? Mas tem que lembrar do risco. E, tipo assim, nesses indexes eles não consideram muito default. Então, quando você está numa carteira, você perde ali 1, 2% de default. Então, na verdade, seu index, considerando isso, fica um pouco menor. Mas sempre é uma avaliação interessante se fazer aí, de ter um pouquinho no portfólio. Se for seu risco, né? Você tem que. Às vezes, quando não é. A não ser que você tenha muito próximo, se tem mais de 15 anos, a gente normalmente costuma colocar, às vezes, uma consideração menor. Tá? A não ser que seja muito conservador. O que determina não é ter high yield ou não. Você pode ter high yield e ser conservador, desde que você tenha mais tempo e uma concentração muito baixa. Então, se tem menos tempo, a gente normalmente não coloca. Ou seja, você tem, pô, tô aposentado já. Não faz sentido você arriscar com o high yield.